Olá, que bom estarmos aqui juntos para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Você gosta de ler a Bíblia? Você acha que a Bíblia traz bons ensinamentos, boas reflexões? A palavra de Deus ela tem muitas funções e uma delas é transformar a nós mesmos, fazer com que possamos renovar as nossas mentes. Hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas lições acerca da Bíblia, de indagações acerca daquilo que a gente vive e observa. Você já percebeu o quanto a nossa sociedade é diferente? O quanto grupos diferentes se formaram em nossa sociedade? Eu muitas vezes fico me perguntando, Deus, sendo tão bom, sendo tão maravilhoso, como que temos pessoas tão miseráveis? Como que se formaram pessoas tão debilitadas? Na nossa sociedade existem muitos tipos de pessoas. Existem pessoas paupérrimas, pessoas que não têm condição de vida nenhuma, pessoas realmente necessitadas, que dependem da nossa ajuda e da ajuda dos nossos governos. Existem também pessoas que estão mentalmente saudáveis, mas fisicamente não conseguem exercer funções que a sociedade, que o mundo capitalista exige. Pessoas que têm alto grau de deficiência física ou deficiência mental. Você já se perguntou por que Deus criou todas essas pessoas? Por que essas pessoas encontram essas dificuldades tão grandes na vida e dependem de tantas outras pessoas? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que eu acho que pode trazer algum sentido acerca dessas reflexões. A palavra que a gente vai estudar hoje está em Josué, capítulo 21, dos versos 1 ao 3. Ela diz assim: Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes de outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. E o texto segue falando das cidades das quais a herança do Senhor, o povo de Deus, a grande maioria das tribos, deram aos levitas. Para quem não conhece, Israel é uma constituição de povos que vieram de origem de Jacó. Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaque, filho de Abraão. Jacó, ele teve 12 filhos. Dentre esses 12 filhos, um deles foi José, aquele que foi vendido para o Egito e depois se tornou governador, somente abaixo do faraó, no Egito, libertando muitas pessoas da condição que a terra impôs naquele momento de uma grande fome. Foi assim que José foi elevado ao seu posto e consagrado diante do povo dos egípcios. Naquela época, Jacó tinha 12 filhos, e esses 12 filhos foram considerados a herança do Senhor. Foi a constituição do povo de Deus. José teve 2 filhos no Egito, que foram Efraim e Manassés. Essas tribos que constituíram o povo de Deus, uma delas
foi consagrada para o serviço de Deus. Essa tribo eram os levitas, eram os descendentes de Levi, da onde veio Moisés, da onde veio Arão. O que acontecia naquela época? Deus permitiu com que o seu povo, constituído em 12 tribos, tivesse o direito de conquistar as terras de Canaã, que era a região que estava prometida ao povo de Deus para habitar, que hoje é constituído basicamente pelo país de Israel. Mas dessas 12 tribos, havia uma que não podia conquistar as terras, que era a tribo dos levitas. Essa era uma tribo consagrada ao serviço do Senhor. E essa tribo, ela deveria ser sustentada pelos dízimos do povo. Ou seja, a constituição do povo de Deus era um grupo de 12 tribos. Dessas 12 tribos, 11 tinham o direito de conquistar terras e uma não podia trabalhar nestas terras, apenas trabalhando para o Senhor. Essa tribo deveria ser sustentada por todas as 11 tribos que existiam. É justamente nesse contexto que eu vejo hoje, na nossa sociedade, esse grupo de pessoas das quais não têm condições de trabalho, porque não tem uma condição física que permita se trabalhar ou uma condição mental. Eu não me refiro a todas as pessoas que são pobres, pessoas que são moradores de rua, porque existem muitas pessoas desse grupo que têm condições de trabalhar, ainda que seja muito difícil encontrar um espaço no mercado de trabalho, e muitos deles dependam daquelas pessoas que podem e que ajudam a cada uma delas. Mas o que eu percebo? Eu percebo que os levitas, eles não tiveram perda, eles tiveram uma distinção de função em relação aos outros grupos. Como se nós fôssemos hoje pegar a nossa sociedade e dividir em 2 grupos. O grupo de pessoas que pode trabalhar e que trabalha efetivamente, e um grupo de pessoas que não pode trabalhar ou que não consegue trabalhar e que depende de ser sustentado por esse grande grupo de pessoas. É nessa análise que eu acho que essa mensagem ela pode trazer um sentido para nós, para que a gente possa entender um pouco por que essas pessoas existem, por que Deus criou essas pessoas e qual é a nossa responsabilidade diante delas. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você acerca dessa lição é que a gente precisa entender que essas 11 tribos, elas tinham que conquistar a terra. Aquelas terras das quais Deus deu para eles não eram terras que não eram habitadas. Elas eram habitadas, era um povo forte, era um povo organizado que morava na maioria das cidades, e o povo de Deus, para poder assumir a posse dessa herança que Deus havia dado para eles, eles precisavam conquistar as terras. Assim como nós precisamos conquistar a nossa, vamos chamar aqui de salvação. Alguns vão dizer, poxa, mas a salvação, ela é dada a nós. A graça nos foi dada através de Jesus Cristo. Mas a salvação em Cristo, ela precisa ser conquistada. A nossa fé é o grande motor das nossas vidas. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mas se nós não manifestarmos uma fé em Cristo, nós não estaremos habitando no reino de Deus, que foi esse reino que o Cristo veio anunciar a todos quando veio na sua vida terrena, vamos chamar assim. Então, uma coisa importante para a nossa reflexão nesse momento é sabermos que a nossa fé, ela precisa ser representada através das obras. E uma fé sem obras é morta. E se você tem uma fé morta, você definitivamente está muito longe do reino de Deus,
o qual para entrar requer que passemos por uma porta estreita e não andemos pelas portas largas que conduzem às perdições do mundo. Ainda continuando sobre uma reflexão acerca desse texto, eu diria para você, conforme a gente leu, que essas terras precisavam serem conquistadas por essas 11 tribos para depois serem doadas a esse povo que não poderia trabalhar nessa terra, que eram os levitas. Vamos entender primeiro que, além de eles conquistarem a terra, eles tinham que doar, eles tinham que sustentar os levitas. E o que é muito importante é que eles não poderiam doar somente as regiões adjacentes. Em algumas versões bíblicas, a gente não encontra como pastagens, a gente encontra o termo arrabaldes, que significa o subúrbio, a região metropolitana da cidade. Ou seja, as 11 tribos, a classe trabalhadora do povo de Deus, tinha que conquistar as terras. E depois de conquistar as terras, tinha que doar parte dessas terras para aqueles que não podiam trabalhar nas terras. Eles tinham que doar as cidades. Hoje a gente sabe o quanto é caro o metro quadrado de uma cidade, ou seja, não é uma região afastada. Eles tinham que dar uma porção de grande importância. E também a região metropolitana, que eram as regiões das pastagens, chamado de arrabaldes em algumas versões. O que é interessante acerca disso é que na nossa sociedade a gente encontra pessoas que ajudam esses que não podem trabalhar. Mas essa ajuda muitas vezes é uma ajuda daquilo que sobra, muitas vezes é uma ajuda pequena. E a palavra de Deus ensina que nós temos que dar o nosso melhor para essas pessoas. Nós temos que ajudá-los com o nosso melhor e não aquilo que nos sobra. Se você pegar um comparativo, a gente tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos versos 1 ao 4, o momento em que Jesus está no templo de Jerusalém e está observando as pessoas fazendo suas doações ao templo. E muitas pessoas ricas relatam o texto que faziam suas doações e de repente uma mulher, uma viúva, ela coloca na caixa de oferta duas pequenas moedas de cobre. Essas moedas de cobre eram chamado lepta na época e isso pouco importa. Mas o que é importante é que a gente precisa entender que Jesus, quando observa essa mulher doando essas duas pequenas moedas de cobre, ele a elogia, dizendo que ela doou mais do que todos os outros. E aí eu te pergunto, você sabe por quê? Ela doou tudo o que ela tinha, enquanto que os outros doavam aquilo que sobrava. Isso a gente traz já uma importante lição de que é importante ajudarmos aqueles que não podem trabalhar, mas nós não podemos ajudá-los com aquilo que nos sobra. Nós temos que ajudá-los com o nosso melhor, com aquilo que nós temos e que nós conquistamos. Isso é uma coisa muito importante para a nossa reflexão acerca de aquilo que Deus vai se agradar de nós. Uma coisa que eu aprendo acerca de Deus é que todo o meu conhecimento, todo o seu conhecimento e tudo que você tem, tudo que eu tenho, não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor para Deus é o que a gente faz com tudo que a gente tem. Isso já Bruce Lee falava sobre isso também. É muito bacana se você tiver a oportunidade de aprender com outras pessoas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí a gente segue as nossas lições acerca daquilo que a gente aprendeu ou aprende através dessa palavra. Como eu disse para vocês, as terras que eram doadas para aquele povo que dependia de ser sustentado pela grande massa do povo de Deus, elas precisavam serem conquistadas. Ou seja, não era para eles pegarem uma parte da terra, conquistarem e habitarem. A grande maioria do povo, aquela que poderia trabalhar, tinha que conquistar as terras, e das terras conquistadas, eles tinham que doar algumas cidades e regiões de pastagem para aqueles que deveriam ser sustentados por eles. O que é importante
E o que eu vejo na nossa sociedade é que muitas vezes as pessoas chegam, principalmente para as pessoas mais pobres, ou para essas pessoas que não têm condição nenhuma de trabalho, e dizem para elas: Deus te ajude. E eu aprendo que não é assim não. Deus ajuda a mim, ajuda você, para que nós possamos ajudá-los. Não adianta nós dizer para essas pessoas Deus te ajude e deixá-los de mãos vazias, porque essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade não é de Deus. Deus colocou para nós a responsabilidade de sustentarmos um grupo de pessoas na sociedade que a gente vive. E eu acredito que Deus faz as coisas conosco e não as coisas por nós. Por isso que essa responsabilidade é uma responsabilidade nossa. E aí a gente observa para a nossa sociedade e vê que a sociedade está egoísta. E aí a gente se pergunta, ou eu te pergunto, por que a sociedade está egoísta? Porque ela é formada por pessoas egoístas. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente precisa abrir mão do egoísmo, abrir mão dessa imperfeição moral, para que a gente possa nos assemelharmos ao Cristo, para que nós possamos nos assemelharmos àquilo que Deus espera de nós. Não adianta você querer ganhar o mundo como um leão, mas na hora de ajudar as pessoas que precisam, você dizer: eu não tenho nada. Conquiste. E assim você pode doar, ajudar as pessoas que precisam. Ou ainda, as pessoas dizem: mas eu tenho pouco. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Então, é preciso a gente refletir sobre a nossa postura. Nós temos que parar de enterrar um único talento que nós temos. Nós temos que abrir as nossas mãos. Nós temos que abrir o nosso coração e agirmos diante dessas pessoas que não podem nos retribuir, porque o nosso galardão não é terreno, o nosso galardão é espiritual. Nós precisamos fazer a diferença na sociedade que nós vivemos. Indiferente de onde você vive, você vai ter essa condição para poder colocar ela em prática. Principalmente aqui no Brasil, que é um país de muitas oportunidades para um crescimento espiritual. Cumpra com a sua função espiritual. A gente aprende no Salmo 41 que é feliz aquele que ajuda o pobre. E eu digo que nós não podemos nos referir somente ao pobre no sentido financeiro, mas muitas vezes o pobre espiritual. O meu objetivo de compartilhar essa mensagem é que ela faça sentido para muitas pessoas que estão buscando respostas, que estão buscando uma comunhão com o Senhor e, acima de tudo, estão buscando uma felicidade para a alma, porque muitas vezes se sentem vazias, muitas vezes fazem tantas coisas e ainda assim encontram um vazio nas suas almas. E esse vazio, eu digo que nós só vamos encontrá-lo a partir do momento em que nós comecemos a servir. E eu não falo porque eu digo isso com autoridade. Eu digo isso com base naquilo que eu aprendo. Se você observar, o Cristo, ele não veio para esse mundo, para esse plano terreno, para ser servido. Ele veio para servir. Por isso, eu espero que isso faça sentido para você e você comece a fazer a diferença na sociedade que você vive, servindo aqueles que têm uma função muito específica, que é a necessidade da nossa ajuda. Deus abençoe grandemente você, sua família, seus negócios, seu ministério, seus planos e pensamentos e tudo o que você fizer. Até a próxima.